hoje a igreja vai até Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Jerusalém, 98% do investimento da igreja hoje fica em Jerusalém. Em todos os sentidos, tanto de obreiros quanto dinheiro, tudo. Fica em Jerusalém, 98%. Os 2% são investidos, Judeia, Samaria. Pouca coisa, mas também. Agora, confins da terra, quase nada. Quase nada. A igreja brasileira, o que é confins da terra? Por exemplo, nós temos muitas tribos brasileiras que nunca ouviram nada do Evangelho. Nada. Ora, inclusive, essas tribos hoje é o principal propósito da MCM, na evangelização aos povos não alcançados, confins da terra, né? Estamos indo, sempre temos ido, graças a Deus, a lugares difíceis, a lugares assim, mais perigosos, e confins da terra. Mas quando você vai aos confins da terra, irmãos, é diferente. Você toca o coração de Deus. Tem sido a nossa experiência. Entendeu? Você toca o coração de Deus, quando você vai, né? Eu me lembro, a primeira viagem missionária que eu fiz foi em outubro de 83. Eu fui à África. Eu fui à África em 83, bem no começo de outubro. Fiquei 30 e poucos dias fora aqui. Eu tinha um pequeno hospital aqui em Montes Belos, e aqui no interior, um hospital de 25 leitos, nós éramos 3 médicos, e eu, assim, tanto com o bisturi quanto com a caneta, o faturamento do hospital dependia bastante da minha caneta e do bisturi. Mas eu fui. Um pastor da nossa igreja, pastor Celso Prado, ele tinha ido para Moçambique, estava no norte de Moçambique, e a esposa dele tinha sido presa. Na verdade, foi presa, se não me engano, só por uma noite, alguma coisa assim. E eu peguei o avião no outro dia e fui. E passamos na viagem, passamos por Angola, fui com um grupo de pastores. Eu fui com um grupo de pastores que também batistas, né? Na época era a Igreja Batista, Shekinah, a nossa igreja em Montes Belos. Foi um grupo aí de uns 15 pastores ou mais da Convenção Batista Brasileira, que nós somos juntos. E você vê que quando você vai embora, você vai para as nações, algo acontece. Eu me lembro que quando eu cheguei lá no Galeão, no Rio de Janeiro, para pegar o avião, o excesso de bagagem que eu tinha, que eu levei muitas malas, caixa, Novo Testamento, muito material lá para o pastor Celso e tudo. E eram 9 volumes. O dinheiro que deu o excesso de bagagem, levava tudo que eu tinha de reserva lá para a viagem. E eu falei, eu não vou pagar. Eu vou para as nações, eu não vou pagar esse excesso. E vocês vão levar isso. Vocês vão levar, eu não vou pagar. Aí paga, não paga, paga, não paga. Eu falei, os pastores todos preocupados, porque todo mundo já tinha entrado no avião, eu continuava brigando que não ia pagar, né? E os pastores já dentro do avião e tal, ó, esse passageiro aí, ó, está nos constrangendo, criando problema para nós, aquela coisa, me deixar sozinho lá, com a minha luta, e entrar no avião e tal. E eu falei, eu não vou pagar e eu vou viajar. Irmãos, daqui a pouco, momentos antes do avião decolar,
fazer o taxiamento, o capitão lá, o comandante do avião veio, né? O que está acontecendo aqui com esse passageiro? Eu expliquei para ele. Eu vou levar isso aqui, ó, tem remédio lá para os pobres lá na África, não sei o quê, tem não sei o quê, e eu não posso pagar, eu não vou pagar, aí você vai me levar. E ele mandou embarcar tudo, sem pagar nada, entendeu? E foi a minha primeira experiência como missionário, né? Aí, chego em Angola. Havia uma semana, foi feita uma distribuição para evangelizar muitos municípios de Angola. Naquele tempo, Angola estava em guerra. E ninguém quis ir no norte de Angola, porque a guerra estava mais forte no norte, tinham matado já, assim, muitas pessoas, posto fogo no carro, e então os pastores não quiseram ir para o norte. Naquela época eu ainda não era ordenado pastor, foi em 83, eu fui ordenado em 87, né? E então eu me candidatei para ir para o norte, né? E também só sobrou para mim o norte, né? Eu fui com o motorista, e eu achei engraçado que o motorista comprou uma caixa de sabão em quadro e pôs lá no Jeep, aquele Jeep Toyota antigo, que pula mais que cabrito, né? E fomos 500 quilômetros. Quando nós andamos aí mais ou menos uns 300 quilômetros por aí, tinha uma mata, e a cada tantos quilômetros, a gente tinha que parar, mostrar a documentação do carro, a licença para você transitar de uma província para outra. O comunismo estava lá ativo naquela época, e lá em Angola ainda, bom, e então o país em guerra. Nós paramos no meio de uma mata, tinha lá uns soldados e tudo, e assim, mais daqui até o fundo ali da parede, tinha uma barraca ali que eu estava lá. E eu fiquei no Jeep, e o motorista pegou a documentação, foi lá na barraca para, lá talvez um sargento lá, alguém examinar a documentação. Enquanto eu estou examinando, ele está lá, eu estou no Jeep, e vem um soldado na minha direção. Um rapaz de seus 20 e poucos anos. Tinha uma lâmpada fraca, mas assim perto do Jeep, e era à noite. E esse soldado veio, apontou a metralhadora para mim, e ele estava bêbado. Ele usava aquele, assim, não sei como é que chama, eu sei que estava sem botão na frente, sem botão, né? E ele foi aproximando de mim, eu vi que ele estava bêbado. E quando ele chegou mais perto, ele apontou a metralhadora para mim na direção da barriga, do meu abdômen, né? E eu sei que meu abdômen foi parar lá na coluna, lá atrás. E ele estava com o dedo no gatilho, e eu sabia a intenção dele. Muitas pessoas já tinham morrido daquele jeito. É a informação que o pessoal tinha dado na capital, e estava para acontecer comigo ali. Então, ele chegou a ser mais ou menos 1,5 metros, o dedo dele tremia no gatilho da metralhadora, né? E eu, naquela hora, eu pensei assim, não orei, assim eu pensei, ó, Senhor, se for agora, recebe meu espírito, só isso que eu falei. No meu espírito eu falei para o Senhor, né? E peguei minha Bíblia, com cuidado, que estava em cima do banco do Jeep, e com cuidado eu fui trazendo a minha Bíblia para o meu peito, né? Para ele ver que eu não estava pegando, não era uma arma, né? E encostei a Bíblia assim no meu peito, com a mão esquerda. Quando eu coloquei a minha Bíblia no peito, ele falou assim para mim, o que você faz? Eu falei, eu sou missionário.
Ele estava com os olhos esguichados, assim, vermelho, né? E com um hálito. E eu falei, eu sou missionário. Quando eu falei, mas eu sou missionário, ele baixou a metralhadora, tirou o dedo do gatilho e falou assim para mim, você é um missionário, então você é um homem de Deus, eu quero a palavra de Deus. Falou desse jeito, eu quero a palavra de Deus, né? E foi assim que eu fui batizado na obra de missões, né? Deus, né? Né? Seguimos a viagem, né? Seguimos a viagem para Uíge, uma cidade no norte de Angola. E uns tantos quilômetros depois, uma outra coluna de soldados nos parou e falou assim para nós, vocês não podem seguir viagem, vocês estão detidos aqui. Eu falei, bom, agora tá legal, né? Eu estou detido aqui e tudo. E o motorista foi lá conversar com alguém lá. E tinha lá pelo menos uns 50 soldados. E ficou lá uma meia hora, 40 minutos, ele veio. Eu falei, fomos liberados. Eu falei, puxa, que bom. Mas por quê? Eu falei, eu troquei a nossa liberação aqui pela caixa de sabão. Sabão em quadro. Eles não tinham sabão para tomar banho. Fazia muitos dias que os soldados não tinham sabão para tomar banho. Então, a caixa de sabão em quadro nos liberou ali naquele momento, né? Foi de Deus, né? Aquele sabão. Aí chegamos em Uíge. Ficamos lá 3 dias. Fiquei 3 dias sem tomar banho, porque tinha um equipamento dos soldados inimigos num rio próximo, e você não podia tomar banho, não tinha encanamento, não tinha água, não tinha nada, né? A gente conseguia uma jarrinha de água para lavar as axilas. 3 dias sem tomar banho. E lá pelo 2º ou 3º dia, eu fiquei lá vários dias. Lá pelo 2º ou 3º dia, irmãos, teve um bombardeio aéreo. E o negócio, você não queira passar por isso, né? Eu sei que na prateleira os pratos, os copos caíam, e eu pensei, será que tem um buraco para eu entrar, né? E tudo. Eu não fiquei com medo, mas eu olhei o pulso, estava 200 por minuto. Não era medo, não. Então, assim foi o meu batismo na obra de missões, né? Mas quando você vai, irmãos, meu Deus, que alegria. Eu pregava toda tarde, irmãos, não podia não ter reunião à noite. E na última igreja que eu fui, se não me engano, em 5 igrejas, lá em Uíge. E na última que eu fui, cheguei lá, no lugar do culto, é um salãozinho muito simples assim, e que cabia lá umas 100 pessoas, 150 pessoas. Não tinha ninguém, só eu, o pastor e alguns obreiros. Eu falei, eu acho que eu fiz alguma bobagem, que eu falei alguma bobagem ontem na outra igreja, né? E todo dia, gente convertendo, coisa linda estava acontecendo naquela semana, assim, uma alegria enchendo meu coração, mas naquela hora não chegou ninguém. E eu fiquei calado, sentei ali na frente, né, eu, o pastor. Irmãos, daqui a pouco, 15, 20 minutos, ficamos ali esperando, eu comecei a ouvir um som. Era um cântico. E aquele cântico veio crescendo. Tinha tanta fome ali, irmãos, tanta luta, tanta, sabe? E o cântico, aquele cântico foi crescendo. E crescendo.
Um cântico lindo, lindo. Daqui a pouco, irmãos, lá no fundo assim, o salão tinha uma porta no fundo. Entra um rapaz de uns 19, 20 anos, de costas, regendo a igreja. A sandália dele, tipo, tinha toda poída, a parte do calcanhar já pisava no chão. Ele estava regendo de costas para mim. Aquele cântico, o mesmo cântico, irmãos. Irmãos, era o céu. Naquela hora eu comecei a chorar, ali no púlpito, sentado ali na frente, comecei a chorar e pensei, gente, mas como Jesus ama a sua noiva. O sentimento que eu tive, como Ele ama a noiva dele, né? E a igreja foi enchendo, ficou gente pela janela, muita gente. Eu sei que o culto começou 13h, terminou 16h. Muitas pessoas entregando a vida para Jesus e tal, uma alegria imensa. No meu coração, em todos, a palavra com tanta liberdade, assim, fluindo, né? E terminou 17h, nós fomos almoçar. Tinha que atravessar a rua, uma pequena praça, e a unção era tão forte, você não podia sair grupos assim na rua. Nós fomos todo mundo, cantando, adorando Jesus, todo mundo. Do outro lado da praça era a casa do pastor. E quando eu entro, a gente ia almoçar. Quando eu entro, irmãos, olhei de um lado assim, tinha umas senhoras chorando muito. Elas não tinham ido no culto. E olhei, tinha uma mesa como essa aqui, e uma criança morta, uma criança de uns 10 anos de idade, 12 anos, morta em cima da mesa, só que não tinha caixão, só com um panozinho ralo em cima dela. Eu assustei com aquilo. A criança morta, as mulheres chorando. E eu perguntei para o pastor, quem é essa menina morta? Ele falou assim, é minha filha. A minha filha, ela morreu, uma peste que estava dando lá, né? Ela morreu, e por isso a minha esposa não pôde ir. E ficaram lá, velando a menina que tinha morrido, né? E fomos almoçar, né? Era uma bacia assim, com chima, e uma chima de mandioca, e as pessoas comendo com a mão, né? Tinha umas 20 pessoas almoçando ali, todo mundo tirando a mesma bacia, e aquela peste que tinha matado a criança, muito contagiosa, né? Todo mundo comendo com a mão, e eu estava ali para almoçar também. Então, eu vou dizer, eu não almoço, eu almoço, isso aqui está tudo contaminado aqui, né? Eu almocei, irmãos, eu comi aquilo, sabe? Eu almocei aquela chima junto com eles, né? Se morrer, morri, né? Então, irmãos, assim foi o meu batismo na obra de missões, em 83. A MCM nasceu em 96, né? 13 anos depois da minha primeira viagem às nações, né? Mas quando você vai, Deus fez aquilo para me ensinar, para me dizer, eu estou contente com você, sabe? Quando eu voltei, 30 e poucos dias depois, irmãos, o faturamento do hospital, em boa parte, dependia de mim. Naquele mês, o faturamento do hospital aumentou. Ele falou, eu não preciso de você nesse hospital. Eu preciso de você nas nações, entendeu? Então, tem muitos pastores, muitos obreiros, que Deus precisa deles nas nações, não lá na igreja local. Porque é nas nações que você vai alcançar a sua herança.
Você precisa ir. Você precisa enviar obreiros. Você precisa orar. Você precisa fazer aquilo que mais toca o coração de Deus. É quando você vai às nações, quando você arrisca a vida, né? Eu me lembro a primeira vez que eu fui à Coreia do Norte, irmãos. Tem uns 7, 8 anos. Quando eu fui lá a primeira vez, puxa, que legal, sabe? Eu sabia que a minha vida estava em risco, né? Mas que alegria, como Deus foi, né? Quando eu cheguei lá, pousamos eu e mais 2 pastores, pastor Anésio e o pastor Paulo. Quando nós chegamos, ficamos numa cidade chamada Shenyang, na China, e perto da divisa de Shenyang até Pyongyang, nós fomos de trem, né? E as linhas de trem na Coreia do Norte são horríveis, não passa de 30 por hora. É horrível, tudo remendado, é horrível, estrada, né? E fomos de trem, chegamos lá à noite. Irmãos, por que eu estou contando isso para vocês? Eu vou dizer por quê. Porque esse é o papel principal da igreja. A maior obra que você pode fazer é alcançar um povo não alcançado. A principal obra que você pode fazer para Deus é alcançar um povo não alcançado. No tribunal de Cristo, irmãos, você vai prestar contas de cada dia do seu ministério. Não importa o que você faça, cada dia. Porque para Deus, o pastor é um. O engenheiro é a mesma coisa, o médico. Você vai prestar contas de cada dia do seu ministério. Cada dia. O que você fez e o que você não fez. Você vai prestar contas de cada centavo que entrou no seu caixa. Cada centavo. Eu tenho muito medo, irmãos, especialmente de algumas ofertas que entram na MCM, sabe? De aplicar aquele dinheiro com extremo cuidado. Tenho medo mesmo, que eu sei que eu vou prestar contas no dia do tribunal de Cristo. Então, tomo muito, muito cuidado, né? E um dia um rapaz ofertou 200 moedas de R$1. A única coisa que ele tinha na vida era aquelas 200 moedas de R$1. O que eu vou fazer com essas 200 moedas de R$1? Né? Então, a obra de missões, nós vamos prestar contas, irmãos. Você e eu vamos prestar contas. E naquele dia lá, vai ter um momento que ele vai... Agora, meu filho, a gente vai ver quantos povos, quantas tribos, línguas, nações você alcançou para mim. Então, ele vai clicar lá no computador dele, que é bem melhor que os nossos, né? Então, ele vai conferir, né? Então, meu CPF é 004-324-151, 004-324-151. É isso mesmo, tá certo. Esse é o meu CPF. Digamos que ele vai jogar lá o meu CPF. Vamos conferir o que você fez. Porque ele tem um compromisso, Deus, irmãos, Deus tem um compromisso com cada povo, tribo, língua e nação da terra. Ele disse para Abraão, eu vou terminar,
eu vou terminar, porque preciso parar agora, mas amanhã à noite, à noite vai ter a ceia. Quando Deus chama Abraão, eu vou só citar, ele fala assim: em ti serão benditas todas as nações da terra. O Senhor tem um desejo tão grande, aliás, um compromisso tão grande de alcançar as nações, irmãos, é um compromisso. Só que hoje ele entregou a responsabilidade para mim. Diga para mim. Pois é. Entregou a responsabilidade para a igreja, né? Então, quando Jesus é julgado como homem, quando ele é julgado como homem, irmãos, está em Apocalipse 5, quando ele é julgado como homem, a única coisa que o Pai pergunta para ele, a única: quantos povos, tribos, línguas e nações você alcançou para mim? Só uma coisa ele pergunta. Olha aí. Eu quero ver se você fez o dever de casa. Eu quero ver se você fez o que eu mandei fazer. Só uma coisa, irmãos, ele pergunta para Jesus. Esse foi o julgamento de Jesus. Ele vai perguntar para você: você foi? Onde você foi? Né? Onde você foi? Quais as nações você alcançou? Eu me lembro, irmãos, vou resumir essa história, meu tempo acabou, mas quando eu fui a primeira vez à Coreia do Norte, na hora do jantar, lá no hotel, junto com um oficial do governo, eu vi a comida na mesa, lá no hotel, para a gente jantar, e a gente tem que orar, né? A gente ora na hora da... Não ora? Não, você não ora não. Nós oramos, não oramos? Quando a comida vem na mesa? Pois é. Mas agora, eu vou orar. Veio uma voz aqui interior, no meu interior, falou assim: não negue sua identidade. A voz veio aqui dentro. Não negue sua identidade. Quando aquela voz veio aqui dentro, eu olhei para o oficial e falei: senhor, nós somos cristãos. E nós agradecemos a Deus pelo alimento quando vem à mesa. E eu orei. Orei numa língua que ele podia conhecer. Orei em inglês, uma língua que ele podia conhecer, que ele sabia, né? Irmãos, andamos foram, se não me engano, 5 dias que nós ficamos lá, com aquele homem e o secretário dele. Vários dias, toda hora a gente não jantava, comia alguma coisa mais tarde, assim, mas no almoço a gente orava na hora do almoço, estivesse onde estivesse. No último dia, ou no penúltimo, acho que foi no último dia que a gente estava lá, era a vez do pastor Anésio orar. Ele esqueceu de orar, e nós começamos a comer. E aquele senhor de lá falou assim: ué, vocês não vão orar, não? Ele estava gostando. E andando na rua da cidade, era em maio, lá em maio o clima é bom, é um clima que dá para a gente ficar lá é muito frio, mas em maio não era, né? Então, em maio era quente. Ele me parou na rua, ele, o secretário dele, eu e os 2 pastores que estavam comigo, segurou a minha mão assim, ó, desse já as 2 mãos, assim, abruptamente. Ele falou assim para mim: fulano, me chamou pelo nome, né? Lá eu entro como médico. Ele pegou minhas 2 mãos no meio da rua, irmãos, e falou assim: a minha nação precisa muito de você. Ele falou: o meu povo, falou desse jeito, precisa muito de você. Falou 2 vezes: a minha nação e o meu povo. Pode ir. Pode ir. Ele vai com você.
Não esconda a sua identidade. Ele vai com você. Entendeu? Então, quando você honra a Deus, Deus honra você. E lá no tribunal de Cristo, irmãos, o maior ato de justiça que você pode praticar, sabe qual é? Alcançar alguém no meio de um povo que é um povo não alcançado, que é confins da terra. Não há ato de justiça maior do que esse. Porque aqui tem rádio, tem televisão, tem tanta coisa, tem não sei quantas igrejas, sermão tem todo dia, pregação tem todo dia. Lá não tem. Lá não tem. Eu tive na Somália em fevereiro agora, eu, o bispo e o Beethoven, o pastor Beethoven, tivemos lá em fevereiro. Quando nós estivemos na Somália, a primeira vez, 7 anos atrás, tinha lá na Somália, não, na capital, Mogadishu, cerca de 50 crentes. 50 crentes, olha para mim, 50 crentes. Agora, sabe quantos crentes tem lá na capital? Fomos informados? Tem 500. Naquela época, tinha cerca de 400 crentes em toda a Somália. Agora tem 500 só na capital. Isso não é fruto nosso, mas de todo um processo de oração. Nós estamos pagando uma rádio que manda nós, a MCM e Portas Abertas, uma rádio, a parceria com a Portas Abertas, ou nós que estamos em parceria com eles, para levar mensagem na língua Nepali. Toda semana tem uma mensagem de salvação para aquele povo, toda semana tem. Então, na capital hoje tem 500 crentes. O maior ato de justiça que você pode praticar é esse. Por isso, irmãos, a autorização para se casar com Jesus, para você participar como noiva, é essa. É ato de justiça. Só. A única coisa que o pai perguntou para o filho, no seu interrogatório, e você também vai ser interrogado. Vamos ficar em pé. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Tudo que nós precisamos é de conhecer a glória de Deus. Você quer conhecer a glória de Deus? Vai lá. Vai lá. Você vai conhecer a glória de Deus. Vai lá. Feche seus olhos, vamos ouvir essa canção.